Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje vamos continuar com a nossa série sobre velharias ou dinossauros da eletrônica, que são aqueles componentes eletrônicos que você não encontra mais para comprar, ou se você encontra numa quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do transformador de força de aparelhos a válvula. Esses transformadores eram usados em televisores, rádios, amplificadores a válvula. E nos amplificadores a válvula que tem hoje em dia, no mercado, você vai encontrar desses transformadores, é claro, modelos mais modernos desses transformadores. Tá? Então a ideia básica desses transformadores para aparelhos a válvula era um primário, 110 ou 220. É claro que o primário podia ser aquele primário duplo para 110 e 220 ao mesmo tempo, chaveado através de um botãozinho 110 e 220. E alguns secundários. Ele tem um secundário de tensão alta, que pode ser 250 mais 250, ou seja, 500 volts aqui o secundário. Cada metade é 250 volts. Pode ser 300 mais 300, 350 mais 350, depende do projeto do circuito. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo, 250 mais 250. Ele tem uma tomada central que vai ligada ao terra. Entre cada extremidade, o terminal central, 250 volts, AC. E tem dois secundários. Um secundário de normalmente 5 volts para alimentar o filamento da válvula retificadora. Essa válvula aqui faz o papel de dois diodos retificadores de silício, só que aqui é uma válvula dupla. É uma válvula que tem duas placas, cada placa, juntamente com o filamento, faz o papel de um dos diodos. E no caso aqui a gente colocou a 5Y3GT, que é uma válvula bastante usada para essa função aqui, tá? E aqui nós temos um secundário de 6 volts para alimentar o filamento das outras válvulas do circuito. Tá? Então aqui é bastante simples. De acordo com a polaridade da tensão alternada aqui no secundário, ora vai conduzir essa placa aqui com o filamento, ora essa outra placa com o filamento. De tal modo que aqui eu vou ter uma tensão pulsante de onda completa, que depois é filtrada pelo capacitor e resulta numa tensão de aproximadamente 300 volts, por causa do secundário aqui 250 volts. Se o secundário fosse 350 mais 350, aqui eu teria uns 420 volts por aí. Ou 410 volts, algo assim. Tá? Só para você ter uma ideia. Muito bem, essa tensão contínua vai alimentar os outros circuitos, as placas e as grades de controle, as placas e as grades de blindagem das outras válvulas do circuito. Muito bem. Agora, se a gente observar, por que nós temos dois secundários desse transformador? Não poderia esse secundário aqui alimentar as outras válvulas do circuito? Precisa ser um secundário separado? Na verdade, esse secundário aqui não poderia ser, bom, por dois motivos. Primeiro, porque eu teria, além da válvula retificadora, que já consome uma corrente razoável no filamento, eu precisaria aqui de um secundário para muita corrente, um secundário com fio muito grosso. E o segundo motivo, que é o fundamental, é o seguinte. Esse filamento dessa válvula 5Y3 funciona como um catodo. Ele é um filamento catodo. Ou seja, ele é parte integrante do circuito retificador. Então quer dizer que ele vai receber aqui a tensão de 300 volts contínua, que depois é filtrada e contínua. Tá? Então esse filamento, o filamento dessa válvula faz o papel de um catodo. E ele recebe aqui tensão de 300 volts já retificada e filtrada. Se eu usar esse mesmo secundário para alimentar as outras válvulas, olha como aqui ia ser. A válvula teria entre os terminais do filamento 5 volts normal. Só que do filamento, de qualquer terminal do filamento para a carcaça do aparelho, eu teria uma tensão de 300 volts, um pico de tensão de 300 volts. Sabe o que ia acontecer? Ia estragar, ia queimar essa válvula. Tá? A 5Y3 pode funcionar assim porque o filamento é o catodo dela também. Agora as outras válvulas não. As outras válvulas não podem receber esse pico de tensão de 300 volts no filamento por terra. Isso aí acabaria queimando a válvula. Então, para as outras válvulas trabalharem com segurança, existe um secundário do transformador, já com a tensão de 6 volts, para alimentar o filamento de todo o resto do circuito, os filamentos das outras válvulas. Tá? Então, em resumo, o transformador de força para os aparelhos a válvulas normalmente tem primário, 110 220, um secundário de tensão alta, que pode ser 200, 250, 300, 350, depende do projeto, normalmente com tomada central, para alimentar a válvula retificadora, que costuma ser um diodo duplo,
um secundário de 5 volts exclusivamente para o filamento da válvula retificadora e um secundário de outra tensão, pode ser 6, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 12 volts, para alimentar o filamento das outras válvulas do circuito. Obviamente que esse transformador aqui é usado em algum aparelho em que todas as válvulas funcionam com 6 volts, à exceção da retificadora. Se eu tiver válvulas com tensões diferentes, de duas uma, elas são ligadas em série, o filamento é em série, ou então o secundário precisa ter outros, o transformador precisa ter outros secundários para isso. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.